Bom, boa noite. A gente vai estar fazendo aqui a correção dessa atividade que eu deixei na semana passada. Essa atividade ela começa com um texto falando sobre os vírus, né? Que eles não apresentam célula, né? São envolvidos apenas com proteínas, né? E apresentam material genético. Esse material genético pode ser o RNA ou o DNA. Eles não podem ser vistos a olho nu. A gente precisa, na verdade, de um microscópio. Não pode ser qualquer tipo de microscópio, porque são extremamente pequenos, né? São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se reproduzir se eles estiverem dentro de uma célula hospedeira. E mesmo que eles tenham, na verdade, características muito próximas aos seres vivos, vários cientistas preferem não classificá-los como seres vivos por não apresentarem a célula. Bom, outra questão aqui é que os vírus, eles são específicos, né? Então tem uns que vão estar parasitando especificamente os animais, outros especificamente para as plantas, né? Enfim. Quando causam algum tipo de doença, a gente chama essa doença de virose. Então existem, na verdade, várias doenças causadas por vírus, como cachumba, rubéola, raiva, sarampo, né? Enfim, o texto vem trazendo várias outras. Outra questão que o texto vem falando é a questão das mutações, né? Porque os vírus, eles sofrem mutações e aí às vezes a vacina, né, que foi produzida, ela já não tem a mesma eficácia, né, com o passar do tempo em decorrência dessas mutações. Então é por isso que a gente toma a vacina da gripe todos os anos, né? Porque aqui a gente tomou no ano passado, ela já não tem efeito mais em relação a esse ano. E aí ele vem trazendo, né, esse texto, um pouquinho falando sobre a AIDS, né? Que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, essa doença, né, ela na verdade vai estar atacando o sistema imunológico das pessoas. E aí a pessoa vai ficar extremamente debilitada. Então, ela pode ocorrer, na verdade, essa infecção por 3 vias principais. Ou pelo contato sexual, né? Ou a exposição a fluidos, ou então a tecidos corporais infectados, né? Como, por exemplo, lá a mãe, né? Durante a gravidez, ou então do parto, ou então na amamentação. Bom, até o momento não existe cura, mas existem coquetéis, né, que podem estar diminuindo, né, a taxa de multiplicação lá do vírus, tá? Então, na primeira questão, há várias maneiras de uma pessoa contrair doenças, mas apenas um dos itens a seguir indica o modo de contrair a raiva. Dentre as opções, qual é o modo? Respirando o ar não seria, né? A raiva a gente pega, na verdade, por mordidas de animais contaminados. Geralmente é o cachorro, mas existem também outros, né? Inclusive até o morcego. Bom, na segunda questão, a gente tem assim: como a AIDS pode ser comprovadamente transmitida? Indique os itens que correspondem corretamente à pergunta. Então, a AIDS ela pode ser transmitida pelas relações sexuais, né, sem a camisinha, né? Picada de mosquito não vem ao caso, senão muitas pessoas estariam, na verdade, infectadas, né? No organismo do mosquito, esse vírus ele não sobrevive. Aperto de mão e abraço, isso também não é verdade, né? Pelo uso compartilhado de seringas e agulhas contaminadas, aí sim. Então, na verdade, a letra A e a D, tá? Na terceira questão, relaciona as doenças a seguir com suas características. Então, a gente tem aqui dengue, raiva e AIDS. A primeira, na letra A aqui nós temos: o vírus ataca o sistema imunitário e diminui a resistência do organismo a infecções, seria a AIDS. Na letra B, é transmitida pela picada de um tipo de mosquito, dengue. Na C, pode ser transmitida por mordida de cães, seria raiva. D, seus sintomas são dores musculares e nas articulações,
é a dengue, né? Pode ser transmitida pelo ato sexual, por transfusão de sangue. Então a gente já sabe o que é a AIDS. Vamos lá, na F. Provoca contrações musculares que dificultam o ato de engolir água e comida, né? Então seria raiva. Na G. Para combater sua transmissão, não se deve acumular água em vasos de plantas. Então, dengue. O uso de preservativo é uma forma de evitar essa doença, seria a AIDS. Próxima questão. A vacina contra a gripe costuma ser indicada para pessoas com mais de 60 anos de idade, pois o risco de complicações causadas pela doença é maior nessa faixa etária. Mas o médico também pode indicar a vacina para pessoas de outras idades, a partir de 6 meses, caso haja risco de infecção respiratória. Por exemplo, explique por que as pessoas precisam tomar essa vacina todos os anos, porque justamente os vírus sofrem, né, mutações, como eu falei. Vamos lá, na próxima. A varíola é uma virose transmitida por gotículas de saliva dos portadores do vírus ou pelo uso de objetos contaminados. Causa febre e lesões purulentas com pus na pele, as quais secam e deixam cicatrizes. Essa doença atacou a humanidade por mais de 3.000 anos e entre 1896 e 1980 provocou cerca de 300 milhões de mortes. A doença foi erradicada em 1980, mas alguns vírus foram preservados em laboratório. Qual foi a principal medida que tornou possível a erradicação da varíola? Seria a vacinação, né? Bom, a próxima. Veja ao lado o cartaz da campanha contra a AIDS divulgado pelo governo federal. Vamos lá, na letra A. Qual é o método mais difundido de prevenção contra a AIDS? Seria a camisinha. Qual a importância de se realizar o teste para a detecção do vírus HIV? Justamente também para a pessoa não estar contaminando, né, outras pessoas, para ela também estar fazendo o tratamento, né, para não estar acelerando esse processo de multiplicação desses vírus. 7. Considere as seguintes afirmações em relação à AIDS. O HIV, vírus da AIDS, pode ser transmitido principalmente por meio de relações sexuais com parceiros portadores, transfusões de sangue contaminado ou uso de agulhas e seringas contaminadas. Está correto. Na 2. Mulheres grávidas podem passar o HIV para o feto por meio da placenta, sim. 3. Apertos de mão, abraços e o uso de utensílios domésticos, como talheres e copos, não representam meios de transmissão do HIV, correto. A última, o vírus destrói as hemácias do sangue e debilita o sistema imunitário da pessoa. Então, também está correto, né? Ele vai atacar justamente o sistema imunitário. 8. Considere as seguintes viroses: gripe, cachumba, poliomielite e sarampo. Qual ou quais dessas doenças podem ser transmitidas ao ser humano da maneira mostrada na foto? Então, vamos lá. A gente tem aqui quais são aquelas transmitidas pelo ar, né? Então, a gente tem a gripe,